amados, sintam-se em casa, amém? Romanos 8:31 em diante diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu convido você a fechar teus olhos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, papai, nessa noite, nos colocarmos diante da tua poderosa palavra, Pai. Palavra que é transformadora e viva, Pai. Apenas a leitura desse texto já é o suficiente para encher o nosso coração da tua doce presença e do teu infinito amor, Pai. Senhor, que tu nos fale as tuas verdades nessa noite. Convença, Pai, o nosso coração carnal, Pai, a se entregar a ti, a se render a ti, a se prostrar diante do teu infinito amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que texto poderoso, que poético e que verdadeiro. Esse texto, ele fala de uma realidade absoluta. Repita comigo: realidade absoluta. Repita de novo: realidade, agora com a palavra imutável. Sabe o que isso significa? Que é um fato verdadeiro, incapaz de ser mudado. É fato. Se tem uma certeza que você pode ter na vida, é essa. Você pode não ter certeza sobre o amanhã, nem mesmo sobre o hoje, nem mesmo sobre o que você vai fazer quando sair do culto. Você pode estar com incerteza com relação à tua vida profissional, com relação ao que você vai estudar, para aqueles que ainda estão nessa fase da vida, com relação ao que você vai comer hoje ainda no final do culto, se vai comer um lanche, uma pizza, ou vai comer pão com margarina em casa. Você pode estar com qualquer incerteza, mas se tem uma coisa que você pode ter certeza absoluta, que é imutável, é que Deus ama você. Isso é imutável, imutável. Isso é fato. O Senhor te ama de uma forma que ninguém te ama. O amor de Deus por você é um amor avassalador, transformador. É um amor completo e profundo. É um amor que biblicamente é chamado de ágape. O amor ágape é um amor que ele não tem brechas para desconfiança. Ele não tem espaço para falta de verdade nele. Não é aquele eu te amo no sentido de eu gosto de você. Não é aquele eu te amo no sentido de você é um cara legal, você é uma moça legal, então conviver com você é bom.
Não é aquele eu te amo para que a pessoa pare de ser chata perto de você. Que às vezes existe esse também, né? Você só fala eu te amo para a pessoa se sentir na boa. O ser humano faz isso. O amor de Deus não é assim. Ele não é como nós. Ele não é superficial. Ele não é baseado na troca. Ele não é um amor baseado nem mesmo em escolha. Ele é um amor completo, perfeito, absoluto, transformador e imutável. Transformador para nós e imutável para Ele. Quando Deus pensou em nós, a Bíblia diz, porque nós ainda não existíamos. Nós éramos fruto da sua ideia, da sua imaginação. Nós nascemos primeiro nos pensamentos de Deus. Porque a Bíblia fala que antes da fundação do mundo, ou seja, antes que alguém desse o start, o próprio Deus desse o start, antes que o alicerce do mundo fosse criado, antes da sua fundação, antes que ele dissesse haja luz, antes que ele planejasse, sentasse à mesa com seu Filho e com o Espírito Santo e resolvesse criar a gente, a Bíblia fala que ele já nos amou. Já nos amou. O mais perto que a gente chega disso, eu vou dizer a gente não, na verdade as irmãs conseguem chegar mais perto disso, é quando estão gerando um bebê. É o mais perto, que ela ainda não sente nada, mas o coração dela já está amando aquilo que está ali dentro. Nós homens também amamos os nossos filhos quando são gerados, mas é um amor diferente do que o da mulher, porque o dela é literalmente dentro dela o negócio está acontecendo. A transformação, o corpo dela sente. A mulher não sente o bebê, não sente chutar, não sente nada, mas ela sente náuseas, ela sente ânsia, ela sente todas aquelas situações que acontecem no início da gestação. E por pior que seja, ainda assim ela consegue amar o que está ali dentro. É o mais perto que um humano pode chegar. E ainda é muito longe do amor de Deus, do amor completo e genuíno e perfeito. O apóstolo Paulo, ensinando sobre esse amor, ele vai nos trazer essa visão poética e nos trazer a revelação que a maior manifestação desse amor é a pessoa de Jesus. A pessoa física dele, porque ele já existia na eternidade com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nada do que foi feito se fez sem ele. Tudo foi feito pela sua palavra. É isso que a Bíblia diz. Então Jesus já estava lá com o Pai, mas quando ele assume a figura humana, terrena, carnal, frágil, que pode ser ferida, que pode ser machucada, é o maior gesto de amor. Porque eu e você batalhamos na vida de fé para sair desse mundo, que é cheio de tentações e pecados e lutas e tristezas e adversidades, e nós queremos chegar no céu, na eternidade. E por muitas vezes nós vemos pessoas que até têm uma visão do céu que nem precisava ter Deus, ele só quer estar no céu porque ele não quer estar no inferno, porque ele sabe que o inferno é ruim. Então ele pensa, eu quero ir para o céu, porque lá é bom. E nós fazemos de tudo para chegar na eternidade, na glória, no céu. Mas aquele que estava no céu, por amor, olhou para mim, para você, olhou para baixo e falou, eu vou descer. E não só descer, eu vou ser o sacrifício vivo. Eu vou morrer por eles. Porque quando Jesus estava diante ali dos seus algozes, de Pilatos, soldados romanos, os fariseus estavam ali, ele disse, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, eu mesmo a entrego. Jesus não considerou aquilo um assassinato, ele considerou aquilo um sacrifício. Eu estou me entregando para morrer pela humanidade. Esse foi o coração de Jesus,
Deus, perfeito em tudo, escolheu a figura humana para salvar a sua criação. Um Deus que não amasse, estalaria o dedo igual o Thanos lá no filme da Marvel, passa a régua, vira todo mundo poeira e começa tudo de novo. Um Deus sem amor faria isso. Um Deus sem amor, ele pega o projeto, amassa, joga fora, começa tudo de novo. Você talvez já teve que começar alguma coisa de novo na vida, que deu errado a primeira, você simplesmente foi lá e começou de novo. Apagou aquela, começa de novo. Entende? Deus não fez assim. Eu e você somos o projeto de Deus que deu errado. Não por causa dele, por causa de nós. Porque ele nos deu uma consciência capaz de fazer escolhas. E o homem faz escolhas erradas. Se você parar para pensar na sua vida, você já fez muita coisa errada, eu já fiz muita coisa errada, muitas escolhas erradas. Nós escolhemos o errado, muitas vezes. Às vezes achando que está certo, às vezes sabendo que está errado. Fazemos essa escolha. E mesmo assim o Senhor não passou a régua. Ele não apagou a história. Ele não fingiu que a gente não existisse. Ele nos fez perfeito. E mais do que tudo, gente, mais do que tudo, a Bíblia fala que antes de todas as coisas serem criadas, Jesus também já tinha se ofertado como sacrifício. Porque Deus, ele é consciente de todas as coisas. Ele tem sabedoria de todas as coisas. Quando ele pensou em criar o homem, no mesmo momento que ele amou isso, ele também soube da queda, do pecado e da condenação. E mesmo assim, ele optou em criar. Por quê? Porque o filho ao seu lado disse: eu me sacrifico por eles. Trazendo para um português bem comum: papai, manda ver na criação que eu resolvo depois. Eu mato no peito o que a humanidade fizer. Eu me dou como sacrifício antes da criação, antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas. Deus podia simplesmente ter parado ali no projeto e disse: olha, pensei aqui, amei, mas vai dar errado, eles vão se desviar, nós não vamos começar. Você começaria um projeto que você sabe que no meio do caminho vai dar errado? E que a conta no final vai ser a sua própria vida? Para resolver o BO? A maioria de nós com certeza diria não, e a outra parte que sobrou também. Ninguém assumiria isso, mas ele assumiu. Porque o amor de Deus é maior do que qualquer coisa. É um amor perfeito. É um amor perfeito. A nossa salvação foi porque ele nos amou primeiro. Sabe o que isso significa? Que antes dele entender os caminhos que o homem tomaria, ele já havia nos amado. A primeira coisa que surgiu foi amor. Primeira coisa que Deus fez por nós foi nos amar. E essa foi a nossa salvação. Porque por causa disso, ele também nos criou. Mesmo tendo consciência da queda. Ah, mas foi ele que criou o jardim e ele que criou a árvore. Você lembra lá da história de Adão e Eva. Então ele é culpado? Não. Se não tivesse aquela árvore, seria uma prisão, irmãos. Se eu fechar aquela porta, trancar, e ter aqui alimento suficiente para a gente viver para o resto da vida, você se sentiria amado se eu trancasse aquela porta? Por melhor que fosse esse lugar, não seria amor, seria uma prisão bonita, um jardim perfeito, mas ainda assim uma prisão. No momento que ele deixa uma árvore lá, uma porta de saída, e diz: quem comer dessa árvore certamente morrerá. Ele está dizendo o que vai acontecer. Ó, sair daquela porta ali vai morrer. Então não saia, mas a porta continua ali. O maior gesto de amor de Deus no jardim foi permitir uma porta de saída. Se ela não existisse, seria uma prisão.
aquela árvore não era condenação, era também um gesto de amor. Eu te dou a liberdade se você quiser. O homem, escolhendo o caminho do pecado, entrou a necessidade do sacrifício, e o filho já estava disposto a isso, porque antes ele já tinha dito: eu dou a minha vida. Quando Eva e Adão pecam, a primeira coisa que Deus faz por eles, após aquele diálogo, aquela conversa, é vesti-lo com a pele de um animal. Se você ler lá Gênesis capítulo 3, o texto da queda, vai falar que depois da conversa, depois de tudo, Deus foi lá e vestiu eles com a pele de um animal, certo? Deus poderia ter criado roupa assim já para eles? Sim ou não? Sim, poderia. Deus poderia ter estalado o dedo e uma roupa surgido, mesmo que fosse sintética, do couro parecido com o do animal, né? Sintética, uma roupa da China. Poderia, mas não. Houve um sacrifício no Éden, já simbolizando aquilo que aconteceria. Um animal morreu para encobrir o pecado daquele casal. Jesus morreu para encobrir o meu e o teu pecado, o pecado de toda a humanidade. Simbolicamente, aquele ato de Deus de pegar um dos animais que estavam naquele jardim, sacrificá-lo, tirar a sua pele e fazer a roupa para aquele casal, ele tipifica diretamente a crucificação de Cristo por toda a humanidade. Aquilo que ele faria por nós não foi um assassinato, foi uma escolha. Jesus escolheu dar a vida por você, por amor. Não tem outro motivo. Você não pode oferecer nada para ele, eu não posso oferecer nada para ele. A Bíblia fala que o fôlego de vida que há em mim foi Deus que um dia soprou. Soprou. E por isso eu respiro. Por isso você respira. Qualquer coisa que eu faça, seja uma produção intelectual, seja uma construção, qualquer coisa que eu possa criar e oferecer a Deus, ainda assim veio do próprio Deus, porque a minha vida veio dele. E se a vida veio dele, logo tudo que eu fizer veio dele também. Não há nada que eu possa fazer ou que você possa fazer que encante os olhos de Deus, que ele olhe e fale: uau, olha o que ele fez, como é grande o que ele fez. O amor de Deus não está ligado a isso. O nosso amor natural humano talvez esteja ligado a isso. Se eu sou bem tratado, eu começo a amar mais. Se eu sou maltratado, eu paro de amar. Não é assim que funciona? Quanto mais eu sou bem tratado, bem cuidado, mais eu amo. Se eu começo a maltratar ou ser maltratado, menos amor eu vou viver, sentir e também compartilhar. Na natureza é assim. Se você ama um animal, ele te retribui com amor. Se você chuta ele mostra os dentes, né? Da natureza, isso. Agora com Deus não é assim, porque o amor de Deus está baseado na escolha dele. Ele escolheu amar, e não importa quem nós somos e o que fazemos. Por isso, quando nós buscamos a Ele, quando nós buscamos a santidade, quando buscamos andar separado das coisas desse mundo, tudo isso é um gesto de gratidão àquilo que Ele já fez por nós, ao seu amor por nós. É um gesto de gratidão. Não existe aquele negócio: então se Deus me ama, eu posso fazer o que eu quiser. Ele nos ama, mas Ele também é justo. Ele nos ama, mas Ele também é justo. A injustiça não é aceita na presença dEle. Todo ato de bondade, amor, de santidade que nós temos, tudo isso deve ser um ato de gratidão a Deus pelo seu imenso amor. Nós vivemos hoje uma realidade de pessoas que podem ter tudo o que quiser na palma da mão ou em 24 parcelas nas Casas Bahia, né?
É muito mais fácil viver hoje do que há 30 anos atrás, não é verdade? Quem tem mais de 30 aí, né, ou já era adulto 30 anos atrás, ou jovem, né? Lembra que lá era muito mais difícil você ter as coisas. Hoje é muito fácil você conseguir as coisas. Só parcelar. Só parcelar, correr atrás. Mas isso não enche o nosso coração. Isso enche nossa casa. Nós vivemos uma geração que está com as casas abarrotadas. O conhecimento está na palma da sua mão. Pega o chat GPT, a IA do Google, faz pergunta aí, você descobre o que você quiser, você aprende o que você quiser, o conhecimento está na palma da mão. Nunca foi tão fácil ter conhecimento. Você não precisa nem estudar mais para ter conhecimento, só fazer pergunta para a inteligência artificial que ela te dá as respostas. Nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil viver como nessa geração. Mas sabe o que nós mais encontramos? Pessoas tristes, pessoas sem rumo, pessoas com depressão, perdidas no seu entendimento, nos seus relacionamentos, sem direção na vida. Porque todas essas coisas não podem suprir o vazio da alma. Você pode ter todas elas, mas a tua alma só pode ser preenchida com o amor do teu Criador, com o amor de Deus. Eu conheci uma senhora muito pobre, muito pobre. Eu e a Marcelina, nós dois conhecemos. Ela cuidava, acho que, de uns 6 netos. A filha e as filhas, né? Tinham ido viver de qualquer jeito por aí. Em alguns casos, produzindo até mais filhos. E trazendo para ela cuidar. Foi assim por muitos anos. Mas de uma alegria, de uma felicidade, de um amor imenso, imenso, imenso. Porque ela tinha Jesus. Aquela mulher era completa. A casa dela não era completa. A família dela também não era completa. Um dia eu fui visitá-la e descobri que ela tinha marido. Ela sempre vinha sozinha na igreja. Eu já achava que ela era viúva ou divorciada. Ela nunca tinha entrado nesse detalhe. Um dia nós fomos visitá-la e ela tinha marido. E ela apresentou: esse aqui é o José. Ela era Maria, ele era o José. E eu: quem é José? Então, ele é e não é meu marido. Eu: como assim não é teu marido? É teu marido. Não, é que a gente se separou já faz 10 anos. Mas ele mora ali e eu moro aqui, no mesmo terreno. E eu cozinho para ele, eu limpo a casa dele, eu cuido dele, ele paga as contas aqui, ele cuida do jardim, ele cuida da casa, ele pinta a casa, ele conserta a casa. Eu comecei a conversar com os dois. Falei: qual que é a parte aí que não é casamento? Não, a gente não consegue viver na mesma casa. A gente brigava muito, então a gente fez um quartinho lá e ele aqui. E a gente se cuida. E por incrível que pareça, ela disse: eu amo ele, mas eu não consigo ficar na mesma casa que ele. E ele reproduz a mesma coisa. Mas aquela mulher era cheia de Jesus. Cheia de Jesus no seu coração. Cuidava dele, era o marido e não era o marido, né? Nem ela sabia dizer muito bem como que era essa relação. Eu só olhei para ela e falei: vocês dois estão em paz com isso? Estamos. Então tá bom, não tem nada a ver com isso. Não tinha o casados para sempre para resolver, Zé. Não tinha o curso naquela época para dar um jeito. Mas a casa dela simples, gente. Simples mesmo. Terreninho de chão batido. Cimento queimado vermelho dentro da casa. Sabe aquele vermelho? Quem aí teve uma casa de chão vermelho? Ou a avó, né? Teve uma casa de chão vermelho. Lembra aquelas casas de chão vermelho? Daquela lá. Casinha de chão vermelho. Uma salinha que mal cabia o sofá na frente, uma cozinha e um quarto que dormia aquele monte de neto com ela no quarto. Mas cheia de Jesus. Eu fui visitá-la pensando: é uma senhora da igreja, eu quero visitá-la para levar algo de Deus na casa dela. Eu saí de lá mais cheio de Jesus do que ela, do que eu deixei.
porque eu saí com uma lição preciosa da vida: o amor de Deus é suficiente. E se o amor de Deus não for, nada mais será. Nada mais será. Ou uma frase que o Zé um dia falou para mim, numa conversa: se Jesus não é suficiente para você, nada mais será. Entenda isso, querido. A tua alegria não está em coisas, a tua alegria não está em pessoas. A tua alegria está num Deus que te ama de um jeito que ninguém pode te amar. Eu amo a minha esposa e minhas filhas e estou disposto a dar a minha vida por elas, mas o meu amor é insuficiente perto do amor de Jesus. Jesus ama elas muito mais do que eu. Muito mais. Por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, por mais que eu faça, o amor que Deus sente por elas é muito maior. O meu ainda vai ficar longe do quanto Ele pode amá-las. Porque o amor dele é perfeito. O amor dele não se ressente, não se magoa, não se entristece. Lá em 1 Coríntios 13, nós vamos ter uma explicação do que é o amor. Eu quero convidar você para abrir lá. Hoje eu não vou me estender muito, nós temos a ceia. 1 Coríntios 13 vai falar sobre o amor. Também é um texto poético. Paulo, ele tinha um jeito poético às vezes de escrever. No capítulo 12 de 1 Coríntios, nós vamos ter Paulo falando sobre os dons do Espírito, capacitações que o Espírito Santo nos dá, e vai falar ali dos dons, e é um assunto que na igreja sempre dá aquela alegria da gente ouvir, aquela vontade de ter os dons. Mas Paulo, ele vai dizer assim, depois dele falar aquela lista de dons, ele vai dizer assim: eu vos passo a mostrar ainda um caminho sobremodo excelente. O que ele está dizendo? De tudo que eu falei até agora, eu vou mostrar o que é melhor. É isso. Passo a falar sobre um caminho sobremodo excelente, algo que é melhor do que o que eu já falei. E ele vem dizendo assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha os dons de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. O que Paulo está dizendo? Que não existe nada mais excelente do que o amor. Mas se o meu e o teu objetivo estiver, mesmo que seja na caminhada com Deus, focado em algo que não necessita do amor, que não põe o amor em primeiro lugar, o amor ele se esfria. Você para de sentir o amor. Não há caminho mais excelente, não há dom mais excelente, não há manifestação mais excelente na igreja do que o amor de Deus no nosso meio. A descrição de Paulo aqui é do amor ágape, um amor perfeito. E ele vai dizer o que não é amor, o que não pode haver no amor e o que deve ter no amor. E eu quero dizer para você, querido, nessa noite não existe ninguém que te ame mais do que o Senhor te ame.
Por isso, não abra mão de viver a sua vida de fé. Não abra mão de permanecer nesse caminho. Não abra mão por qualquer oferta que seja, de conhecer o Senhor e de prosseguir em conhecê-lo. Mas pastor, eu não sinto esse amor. Hoje nós estávamos num almoço com o pessoal que se formou aqui no curso, né? E eu comentei na mesa que eu fui criado, quando criança, num ambiente religioso muito tradicional. Até brinquei, né, que eu falei que lá era tão rígido o negócio que até os diáconos que ficavam na porta tinham autoridade de puxar a orelha e dar cascudo nas crianças, né? E eu levei um desses algumas vezes, né? A gente ia pro banheiro quando criança, daqui a pouco aparecia alguém lá da liderança: o que você tá fazendo aí? Volta pro gol. Pareciam uns policial assim, a gente ia tudo morrendo de medo dele falar pra mãe que a gente tava matando tempo lá no banheiro. E dentro da igreja era assim, ó, pianino, podia abrir o bico. Por causa desse sistema, no meu coração eu gerei um distanciamento de Deus em vez de me aproximar dele. Eu tinha medo de Deus, porque os seus representantes na terra pareciam uns coronel. Então, se esses aqui que eu conheço, que eu vejo, são tão bravos, imagina o chefe deles, né? Deve ser mais brabo ainda. Era esse meu pensamento de criança. Que eu ia para a igreja com o pai fazendo aquele discurso. A gente ia de a pé, né? Morava perto. Vocês não abrem a boca, vocês não falem nada, vocês fiquem quietos, não peçam para ir no banheiro, não peçam para beber água. Caminho todo. Eu vou num lugar ruim para ir, gente. No meu coração, eu não falava, porque daí o tapa já ia vir na orelha, né? O sentimento que eu tinha era esse lugar terrível, eu não posso fazer nada. Eu tenho que cuidar até para respirar, que se respirasse alto ia ser um problema. Na minha mente, claro que não era tão rígido assim. Ou era, né? Sei lá. Mas na minha cabeça eu morria de medo. Eu projetei tudo isso em Deus. E quando eu tinha 15 anos de idade, eu entreguei minha vida para Jesus. A igreja tinha passado um processo de avivamento. Já não era dessa forma. A gente estava começando a entender que Deus não era desse jeito. Mas no meu coração, eu não conseguia me desvencilhar desse sentimento que Deus era mau, bravo. Mal não no sentido de fazer maldade. Mas sabe aquele senhor carrancudo te olhando com o raio na mão, pronto para jogar? Era essa a visão que eu tinha de Deus, irmãos. E eu demorei para conseguir me livrar disso. Eu lembro de uma oração, e foi isso que eu citei hoje para alguns irmãos ali. Eu lembro um dia que eu orei e falei: Jesus, quase que falando assim: Senhor, Jesus, eu vou falar só com você, né? Com você eu consigo falar, mas com seu pai eu não consigo. Eu lembro, eu tinha uns 15 anos de idade, mais ou menos. Tamanha era a minha luta. E eu chorava na minha oração, eu falava: Deus, eu sei que o Senhor não é mau, mas eu não consigo perceber o teu amor, porque eu fui educado nesse sistema por muitos anos. E aquele lugar que era a casa de Deus, se era a casa dele, logo esse era o jeito do dono da casa. Eu tinha medo dele. Por isso, quando eu falo para você que o amor de Deus é tudo que você precisa, é porque um dia eu entendi esse amor. Não estou falando de algo que para mim foi sempre natural, foi algo que para mim eu lutei para entender. Clamei a Deus para entender a realidade do seu amor, a grandeza do seu amor. Deus, Ele te ama em toda e qualquer circunstância. E talvez você já está pensando: por que, se Ele me ama, Ele deixa eu passar lutas? Porque Ele quer que você cresça, que você aprenda, que você se desenvolva, que você tenha uma fé genuína, não comprada com favores. Uma fé que seja desenvolvida na presença dEle, e não que Ele comprou lá na prateleira, você foi lá e te deu tudo, e agora você o respeita por isso. Porque se Ele tivesse feito isso, no dia que Ele parasse de fazer, você ia embora. Você ia embora. Filho mimado, quando o pai para de dar, sabe o que acontece? Ele perde o respeito. Filho mimado é assim. Eu já vi muito filho mimado, e já vi muito filho de pai duro, severo. Sabe em qual eu vi mais amor pelo pai? Por incrível que pareça, foi nos duros e severos.
Porque aprenderam a respeitar e aprenderam a amar isso. Obrigado pelo meu pai ter sido assim. Eu sou grato, pastor, pelo meu pai ter sido assim. Meu pai puxava minha orelha, eu não gostava, mas foi isso que fez de mim um homem, foi isso que fez de mim uma mulher. Agora aquele que é mimado, quando deixa de ter, deixa de respeitar. Por isso Deus não nos trata com mimos. Deus não nos trata dessa forma, né? A gente até brinca, né? Deus me mimou quando a gente é abençoado, né? Porque está na moda falar essas palavras, né? Então a gente até usa. Mas não no sentido de que Deus fica me comprando com favores. Porque o pai que mima um filho, na verdade ele está comprando o amor do filho. Ele tem medo de perder esse amor, então ele fica ali, sempre dando para ter o filho perto. E é natural. Às vezes acontece da gente mimar os filhos, porque a gente ama, a gente dá aqui, mas não deixa de corrigir, não deixa de disciplinar, não deixa de ensinar. Não deixe de mostrar para o seu filho a realidade do mundo que está ao redor dele. Porque senão o dia que ele sair do teu lado ele se lasca. Porque ele vai encontrar um mundo que não vai mimar ele. Por isso que Deus também não nos trata assim, dando tudo o que a gente quer. Ele dá aquilo que a gente precisa. Isso ele promete na Bíblia. Que ele suprirá todas as vossas necessidades. Necessidades. Ele prometeu. Leia a Bíblia e descubra o amor de Deus. Tem tanta promessa. Tem mais de 8.000 delas. 8.000 promessas na Bíblia que Deus fez. Tem 8.000 coisas que Deus prometeu fazer na vida daqueles que o servirem, que o buscarem, que o conhecerem, que se entregarem a Ele, que reconhecerem o seu amor, que reconhecerem o seu Senhor, Ele como seu Senhor. 8.000 promessas. E ainda assim tem gente que reclama: Deus não fez nada por mim. Ele só fez 8.000 coisas além de dar o filho dele. Só isso. Só isso. Além de dar o próprio filho, ele ainda prometeu 8.000 coisas diferentes fazer na sua vida. Pastor, onde que eu vejo isso? Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. É só ler, irmão. É só ler a palavra. E você vai ver o quanto Deus te ama, o quanto Ele tem insistido na humanidade, o quanto Ele tem feito para nos resgatar e nos levar para perto dEle. E o maior ato dele foi Cristo. O maior de todos os atos de amor de Deus é Jesus. Jesus na cruz. Se fosse só Jesus na terra, não ia fazer muita diferença. Deus desceu na terra, deu uma passeada, ensinou e subiu. Não ia fazer a diferença. Precisava do sacrifício. Lembra do cordeirinho lá no começo, aliás, do animal lá no começo, no Éden, que morreu para vestir Adão e Eva, porque eles haviam pecado e estavam agora sem a glória de Deus e se viram nus. Então Deus sacrifica um animal e veste eles. Nos evangelhos nós lemos a história do sacrifício final, onde a Bíblia fala que foi o último cordeiro a ser sacrificado, aonde Jesus Cristo na cruz se entregou por mim e por você. Sua carne foi rasgada, seu sangue foi derramado, sua vida foi removida por amor de mim e você. E a Bíblia fala que nós fomos salvos por intermédio do seu sacrifício. Pastor, mas eu me sinto igual. Eu me sinto do mesmo jeito. Como que eu já estou salvo? Pela fé. Pela fé nós nos revestimos deste sangue do Cordeiro. Nos vestimos. É como se você pegasse a pele dele, literalmente, e vestisse ela. Agora Deus olha para mim, para você e vê Cristo. Porque estamos cobertos por Ele. A humanidade foi coberta por Ele. Deus já não olha para nós como míseros pecadores. Deus olha para nós como vestidos com as peles de Cristo. Que é maior ato de amor do que esse, irmão? Quando a gente celebra a ceia, nós estamos declarando isso. Estamos declarando que Jesus na cruz, Ele nos libertou de todo pecado, de toda condenação, de todo juízo,
de tudo que havia de ruim sobre nós. Ele nos libertou disso e pela fé nós nos apropriamos disso. Pela fé. E agora a vida que nós temos é a vida que pertencia a Ele. E a morte que Ele morreu foi a nós. Maior ato de amor do que esse não há. E eu quero convidar você nessa noite a renovar o teu coração em Deus. Eu não sei como você tem vivido seus dias, se é sentindo o amor de Deus, se é não sentindo, se você tem vivido seus dias procurando preencher o vazio da sua alma com relacionamentos, com amizades, com romances, com dinheiro, com conquistas. Não sei como você tem vivido, mas eu sei que só o amor de Deus pode preencher o vazio que há no teu coração. Só o amor do Senhor pode preencher a tua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé e a orarmos, buscando ao Senhor para preencher o nosso coração, para renovar esta aliança de amor. Feche teus olhos. Coloque a mão sobre teu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus. São tantas as distrações nesse mundo, Pai, que fazem a nossa mente duvidar do teu amor, Pai. Quantas vezes as aflições, as angústias, os medos, as tribulações nos confundem, Pai. E passamos a acreditar que o teu amor foi embora, que não podemos mais senti-lo ou percebê-lo. Mas a tua palavra diz, Senhor, que nem mesmo, Pai, tribulação alguma, nem perseguição, nem mesmo a morte, nem mesmo um anjo, nem mesmo uma criatura poderia nos separar do teu amor, Pai. Senhor, se hoje alguém aqui nesse lugar não sente o teu amor, não é porque o Senhor não o tem amado, mas porque as distrações da vida ocuparam um lugar que não é delas, Pai. Deus, renova, Senhor, nos nossos corações esse amor. Renova a compreensão, Papai, do sacrifício de Cristo. Renova em nós, Pai, a aliança da salvação, Pai. Vem renovar, Senhor, o nosso coração. Nesta noite, em nome de Jesus, eu clamo, Pai, que o Teu Espírito Santo passeie nesse lugar, visitando cada vida, cada um aqui, Pai, trazendo um renovo no seu espírito, Pai. Aqueles que se sentem frios, afastados do Senhor, que se sintam, Pai, agora próximos novamente, Pai. Aqueles que se sentem vazio por dentro, que possam se encher da Tua graça, Pai, da Tua presença, do Teu genuíno amor, Pai. Espírito Santo, visita cada coração. Tu conheces a mente de cada um, a realidade de cada um, o sentimento de cada um, cada história que está aqui representada, Pai. O Senhor conhece. E eu clamo em nome de Jesus, que possamos romper, Pai, a barreira do natural e sentir o amor, Pai, dentro de nós. Sentir o Teu amor sendo renovado, nosso coração sendo aquecido. Em nome de Jesus, Pai. Que a nossa fé não seja da boca para fora. Que a nossa fé não seja uma religião vazia. Que haja um despertar no nosso interior, Pai. Que o Teu amor se revele a cada um. Que o Teu Espírito fale dentro de nós, Pai. Tire a aflição, tira o medo, Pai. Tira a angústia da alma, tira a depressão. Em nome de Jesus, Papai. Vai tirando o peso do luto, o peso da culpa. Vai tirando, Senhor, o peso do pecado.
Deus, visita esses corações, tira a avareza de nós, tira a soberba, o orgulho, e ocupe o nosso coração, Pai, com o teu amor que é genuíno e perfeito, completo, imutável. Esse é o nosso clamor, Pai. Que o Senhor seja suficiente para nós. Que o Senhor seja, Pai, suficiente para nós. Que nada mais ocupe a nossa mente, o nosso coração, que nada mais nos distraia da tua presença. Que o Senhor seja suficiente, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você a tomar a ceia do Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21, diz assim, aliás, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Tomar a ceia é a tua vez de declarar o teu amor pelo Senhor. Na cruz, Jesus declarou o amor dele por você, e não há maior declaração do que essa. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ele declarou o teu amor ali, de braços abertos, se entregando, para que você pudesse conhecer a Deus. Quando nós tomamos a ceia, é a nossa resposta a esse amor, dizendo: eu aceito o teu sacrifício por mim. Eu como do pão e bebo do cálice, dizendo que participo também deste sacrifício. Comer e beber a ceia não é um ato simbólico, nem um ato religioso. Também não é uma declaração de santidade para aqueles que pensam: eu não posso tomar a ceia porque eu não estou bem essa semana. Gente, esqueçam isso. A ceia é uma declaração de aceitação. O sacrifício feito na cruz foi por mim. Quando Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, é porque havia pessoas que vinham nos cultos naquele momento apenas para comer, mas não para cultuar a Deus. Eles iam apenas para participar da ceia, mas não para ter uma entrega de verdade para o Senhor Jesus. Eu quero convidar você que quer declarar o teu amor por Jesus, participando da ceia, a vir pegar o cálice e o pão. Vinde, pois tudo está preparado. Você pode vir pegar o cálice. Retorne ao teu lugar e nós vamos orar juntos e vamos consagrar e tomar juntos a ceia. Antes eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes eu respirar, soprar
tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso curar, merecer, mesmo assim se oh, impressionante, infinito, ousado amor. Tá vendo? Aleluia. Levante o cálice, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos este pão e este cálice, Pai. Participamos do teu sacrifício na cruz, entendendo que aquele foi o teu gesto de amor por nós, Pai, o maior de todos. Papai, nós recebemos o sangue de Cristo sobre a nossa vida, Pai, e declaramos que a vida que temos hoje pertence ao Senhor Jesus. Ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor. Amém. Você pode tomar, querido, do pão e do cálice. Luz para as sombras, cala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, cala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado de Deus. Aleluia. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela grandeza do teu amor, Pai, expresso no sacrifício de Cristo. Obrigado, Pai, porque na cruz nós fomos reaproximados de Ti, Pai. Aquilo que vivemos hoje, Pai, na nossa vida de fé, é fruto de uma entrega, é fruto de um sacrifício, é fruto de um amor, Pai, de um amor capaz de abrir mão da própria vida, para que nós pudéssemos nos aproximar de Ti, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Olha para quem está do teu lado aí e diga para essa pessoa assim: você é amado. Você é amado. Talvez você não sinta esse amor hoje, mas você é amado.
completamente amado. Do jeito que você é amado. Um amor tão grande, um amor tão genuíno, um amor tão perfeito. É esse o amor que Deus sente por você. Eu quero que você saia desse lugar essa noite sabendo disso, que você é plenamente amado por Deus. Amém? Pegue na mão de quem está perto de você. Aleluia. Levanta a mão desse abençoado, dessa abençoada bem alto. Pai, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu cuidado conosco, por todas as vezes que o Senhor veio a nós, Pai, de diversas maneiras se revelando. E por último, através do seu Filho, o Senhor se revelou a nós, Pai, nos se entregando na cruz, no maior gesto de amor que a humanidade poderia receber, Pai. O próprio Filho de Deus se entregando, abrindo mão da sua vida, por amor de nós. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos, e saímos desse lugar essa noite cheios desse amor, renovados em Deus. Se você crê que o Senhor te renovou o amor sobre você nessa noite, diga comigo, amém. Que o Senhor Jesus te abençoe, que a graça do Espírito Santo esteja sobre você. Vá em paz.